Bom dia, Bom dia. tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vão chegando e vão dando oi lá no chat, tá? Vejo rostos. Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. Richardson, quanto tempo? Só te vejo no YouTube, não te vejo na minha aula? Como assim? Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia, prof. Jaque. Bom dia, Paulo. Acordar com essa linda professora. Haha, querido. Privilégio. Aham. Como assim acordar? Tu já não assistiu uma aula antes da minha? Assistir dormindo. Ele assistiu no escuro. Não. Isso aí. Era de que aula? Da Yara. Português ou literatura? Português. A gente não tem literatura com ela. É com a Tati? Não, Com a Thaís. tá escondida. Legal. Então, estamos em 13, 14, falta ainda 2, né? Nós somos 16. O Carlos 17. não veio no dia antes. Carlos não estava antes. Ontem ele tava, por exemplo. Tá, bom. Gente, somos em 14, é um bom número, praticamente todos. Tá? Então, acho que é o Jonathan que tá faltando, né? Bom, Jonathan. Então tá, gente, deixa eu explicar para vocês a situação aqui, ó. Jonathan tá aí. Aqui, tá? É meu computador, é meu celular, é a minha câmera onde eu converso com vocês. Aqui é meu computador, por isso que eu vou ficar às vezes assim, tá? Deixa eu tentar melhorar aqui a minha imagem. Ok. Ok, professora Jaque. Tá? Então, assim. Tá. Eu vou compartilhar a minha tela às vezes com vocês. E eu, assim, ó, na turma dos menores, eu bloqueio o microfone. Com vocês, eu não vou... Ó, o Jonathan tá aqui. Eu não vou bloquear vocês, porque eu acho que não precisa, né? Quando vocês precisarem falar algo, vocês vão me chamar. Acho que fica mais fácil. Me interrompam se eu estiver no meio de uma explicação e travar o som, ou vocês verem a imagem espelhada, ou der qualquer problema de comunicação meu, tá? Com vocês. Na hora vocês me avisem, me interrompam, não esperem eu terminar. Porque teve uma situação que eu fiquei falando com o microfone desligado. E eu não vi, fiquei um tempão. Então, se acontecer isso, por favor, na hora, pro teu microfone, eu mando um sinalzinho lá, uma mãozinha abanando, ou escrevam pelo chat, tá? Então, para os que não estavam antes, entrem e deem oi no chat. Depois eu vou conferir a chamada por lá. Essa aula, até o final do dia, vai estar disponível no YouTube, tá? Depende, como eu tô no interior, às vezes a conexão é um pouquinho ruim. Então, eu demoro para conseguir fazer o upload do vídeo. Então, até o final do dia de hoje, a aula vai estar disponível lá para vocês. Eu vou disponibilizar também os slides que eu usar hoje na aula, tá? O que eu vou dar hoje? Não vou dar nada novo para vocês. Eu vou retomar as propriedades periódicas da tabela periódica, que está no volume 2. Eu não vou voltar no volume 1, a não ser que vocês me peçam, tá? Eu já dei várias aulas de revisão do volume 1. Se precisar, se vocês continuarem com dificuldades na distribuição eletrônica, entender os elementos químicos, a eletrosfera e o núcleo, aí vocês vão me pedir. E eu vou fazer uma aula de novo retomando esse assunto. Se vocês não pedirem, se estiver tudo legal, tudo ok, vou seguir com o conteúdo, tá? Então, tô dependendo, quero muito que vocês me digam qual é a necessidade de vocês. Se ninguém me pedir nada, eu vou seguir do volume 2, tá? Então, tá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela.
Ela está aqui. Propriedades periódicas, tá? Essa aula, como eu já disse, vai estar lá no ON até o final do dia. No final dessa aula, eu vou dar um exercício avaliativo, tá? É um exercício que vocês vão fazer, pode ser no caderno, tirem a foto e mandem pelo ON, tá bom? Acho que você já mandou junto com a aula, prof. Eu já mandei essa aqui? Então tá. Então já tá descrito lá essa atividade que vocês vão fazer. Exercício 3, página 24 do livro 2. Muito bem. Essa mesmo, tá? Letra A e B. Vocês façam, tirem foto e me enviem. O tempo de envio é longo, tá? Vou deixar 2, 3 semanas, mas me enviem. Tá bom? De preferência, façam hoje ou amanhã para não ficar com esse negócio atrasado lá, tá? Pera, repete, prof, que eu não vi. No final desses slides tem a orientação. É um exercício que vocês vão me entregar da página 25. É um exercício avaliativo, número 3, tá? Então, vocês vão ter um tempinho depois para fazer, 2, 3 semanas, mas eu sugiro que vocês façam hoje ou amanhã no máximo, para se livrar logo disso e me enviar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Propriedades periódicas. Antes de eu dar propriedades periódicas, vamos só lembrar, lá da nossa tabela periódica, quem são os grupos dos elementos químicos, tá? Nós temos essas cores aqui, são as cores da tabela periódica de vocês. Todo mundo que é azul é metal, quem é amarelinho é não metal, laranja é semi, verde gases nobres e o branco hidrogênio. Gente, a tabela periódica de vocês está desatualizada, tá? Eu não falei isso nas outras aulas, mas eu acho importante falar. Esses semimetais, na tabela, ainda estão classificados como semimetais. São esses elementos aqui. Mas, nas tabelas atuais, eles ficam como não metais. Tá? Mas o livro de vocês ainda atrás, por isso que eu deixei como está no livro de vocês. Vocês vão ver, talvez em outros materiais ou em alguns exercícios, que esses elementos aqui são classificados todos eles como não metais. Por que tem essa classificação semimetais? Porque são elementos químicos que têm semelhanças tanto com os metais quanto com os não metais. Então, as características deles são intermediárias. Mas agora, a partir de agora, todo mundo é não metal, tá? Todo esse grupo aqui. Temos os gases nobres. Esses gases nobres são gases, todos gases, e eles têm muita estabilidade. Todos eles têm uma característica. Eles têm 8 elétrons na camada de valência. E todo o restante dos elementos químicos da tabela periódica desejam ter configuração semelhante à dos gases nobres. Por que eu falo isso? Porque mais para frente, quando nós formos estudar as ligações químicas entre os átomos da tabela, nós vamos entender que, como todo mundo quer ter 8 elétrons na sua última camada, alguns vão receber elétrons para ficar com 8, outros vão doar para ficar com a camada anterior com 8 elétrons, tá? Então, já estou antecipando esse conhecimento para vocês. Todo mundo que está na tabela periódica deseja ter uma configuração de gás nobre. Por isso que eu brinco que esses aqui são a nobreza da tabela periódica. Todo mundo anseia ser semelhante a um gás nobre. Beleza? E temos o com exceção do hélio. Só o hélio tem 2 elétrons na camada de valência. Assim como o nosso famoso hidrogênio, que só tem 2 elétrons na camada de valência. Tá? Ele também é a exceção. Então, tanto o hidrogênio quanto o hélio são as exceções, que se estabilizam com 2 elétrons na última camada, uma camada de valência, tá? Metais, todos os elementos que têm brilheza, que têm maleabilidade, que têm brilho, que são belos, tá? Tipo o ouro, a prata, o cobre, eles têm um brilho característico, o cobre, por exemplo, é maleável, é fácil de trabalhar com eles, tá? Eles conduzem calor e são sólidos, com exceção do mercúrio, tá? Na temperatura ambiente, o único metal que é líquido é o mercúrio.
Não metais têm baixa condutividade elétrica e térmica, são muito duros, são quebradiços. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar com um não metal para fazer um fio elétrico, por exemplo, um fio condutor como o cobre, porque ele não conduz e ele não é maleável. Então, eu uso os não metais misturados com os metais para formar, por exemplo, uma liga metálica que vai ter dureza e vai conduzir eletricidade. Então, quando eu misturo metal com não metal, eu formo uma liga que eu vou ter misturas de características, tá? Mas isso também, gente, é assunto mais lá para frente. Eu gosto de antecipar conhecimento, que depois, quando eu falar de ligações químicas, vocês já vão lembrar disso, tá? Os gases nobres, que eu já falei, e o nosso hidrogênio. Bom, revisei um pouquinho dos elementos químicos da tabela. Agora aqui, ó, onde eles estão? Todo mundo aqui, ó, metal. Aqui os semimetais, que a gente vai misturar tudo como não metal. Os gases nobres e aqui, metais. Esses que estão aqui embaixo, lembram? Eles têm 2 quadradinhos aqui, ó. Eles estão aqui fora. Essa aqui e essa aqui. São metais. Metais aqui são internos e aqui são os externos, tá? Vamos lembrar os nomes? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do oxigênio, aqui calcogênio, halogênio e gás nobre. Por que eu trouxe essa figura aqui? Porque ela tem essas letrinhas aqui. Lembram, gente? Todo mundo na vertical, aqui nós temos os grupos ou famílias. Na horizontal, nós temos os períodos. Esses grupos aqui, a gente fala atualmente, a gente chama eles de grupos, tá? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Aqui eu já vou ter grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17 e grupo 18, quando eu falo em grupo. Quando eu falo em família, eu desconsidero essa galera aqui do meio, que tem B, e vou falar o seguinte: família 1A, família 2A, 3, 4, 5, 6 e 7. Por quê? Quando eu falo em família, que tem a letrinha A, eu estou falando de número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, todo mundo que está na família 3A tem 3 elétrons na camada de valência. E aí, assim por diante. 4A, 4 elétrons, 5A, 5 elétrons. Tá bom? 8A, família do gás nobre, tem 8 elétrons na camada de valência. Estável, lindo, maravilhoso, não mexo nele, porque já tem 8. Todos os demais desejam ter 8, tá bom? Mas, assunto para as próximas aulas. Agora sim, propriedades periódicas. Eu falei, fiz em 2 aulas para vocês. Eu fiz 6 ou 5 vídeos sobre cada uma dessas propriedades, tá? Primeira propriedade, raio atômico. Segunda, energia de ionização. Eu falei também na aula sobre raio iônico. Aqui eu não vou retomar raio iônico, eu vou deixar para retomar quando eu falar de ligações entre os átomos, tá? Então, por enquanto aqui vamos falar só de raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Aqui tem um resumão, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Para quem ainda não entendeu, então aproveitem, é o momento, façam perguntas se for preciso. Raio atômico, gente, tá? Aqui eu falo do tamanho do átomo. Eu posso analisar tanto na família quanto no período. Na família, o raio atômico de um átomo vai aumentar conforme aumenta o número atômico. Por quê? Na família, eu estou falando de... Daqui eu estou falando de camadas. Eu estou aumentando as camadas aqui, ó. Então, conforme eu vou baixando, eu estou aumentando. Aqui eu tenho camada 1, aqui eu tenho camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Vou aumentando de cima para baixo, estou aumentando a camada. Então, eu estou aumentando o tamanho do raio. Então, na mesma família, o raio vai aumentar conforme aumenta o número atômico, porque está aumentando o número de camadas ocupadas pelos elétrons.
No período, o que vai acontecer? É da direita para a esquerda. O raio vai diminuir conforme eu aumento o número atômico. Por quê? Lembra que eu falei da carga nuclear efetiva? Conforme eu estou aumentando o número de prótons no núcleo, esses prótons têm mais importância do que os elétrons lá na camada de valência. Esses elétrons aqui, por mais que eu vá aumentando o número de elétrons com o aumento do número de prótons, esse elétron aumentado, adicionado aqui, não vai fazer tanto efeito quanto este próton que eu vou colocar aqui. Esse próton a mais vai puxar para pertinho dele os elétrons que estão aqui e vai diminuir o raio do átomo. Por isso que aumenta o número atômico, diminui o raio, puxa para mais pertinho do núcleo, porque aumenta o efeito da carga nuclear, tá? Essa carga nuclear efetiva. Ficou claro? Qualquer dúvida, por favor, me peçam. Prof, Fala. o período seria horizontal, né? Isso, período aqui, Tá. família aqui. Mas eu desenhei aqui, ó, porque conforme vai aumentando as famílias, vai aumentando as camadas, ó. Porque tá baixando, tá vindo, ó. Lembra que eu tenho período 1, período 2, período 3 e aí vai? Então aqui eu tenho período 7, por exemplo. Então eu tenho uma camada a mais no desenho do meu átomo. Essa camada a mais aumenta o tamanho, tá bom? Adiante, então. Agora, gente, energia de ionização. O que é essa energia? É a energia que eu preciso, é a necessária que eu tenho que fornecer para o meu átomo para conseguir remover um elétron. Então, imagine o seguinte. Se eu tiver um átomo grande, que tem um raio bem grande, menos energia eu vou precisar para remover o elétron. Por quê? Um átomo muito grande, os elétrons estão mais afastados do núcleo. Então, eles estão sofrendo menos efeito da carga positiva lá do núcleo. Então, vai ser fácil remover o primeiro elétron. Quando eu for remover o segundo elétron, vai ficar mais difícil. Por quê? Eu removo um elétron, eu diminuo o afastamento entre os elétrons. E aí eles vão ficar mais atraídos. E aí vai ficar mais difícil remover. Então, o primeiro elétron que eu removo, é a primeira energia que eu preciso, é tranquilo. Vou lá, puf, vou tirar. Já o segundo elétron já vai dificultar. Então, eu vou chamando isso de primeira energia, segunda energia, terceira energia. Então, a primeira energia de ionização geralmente é a mais baixa. A segunda, que é para remover o segundo elétron, ela é mais alta, porque eu preciso de mais energia, eu preciso fornecer mais energia para retirar esse elétron. O terceiro elétron retirado precisa de mais energia ainda, tá? Então, a terceira energia de ionização é ainda mais alta. Então, numa mesma família, tá? Então, de cima para baixo, a energia de ionização vai aumentar de baixo para cima, porque ela trabalha ao contrário do raio atômico, tá? Então, pensem, um átomo bem pequenininho está fortemente atraído pelo núcleo, então é muito difícil remover, preciso de mais energia. E um átomo grande está fracamente atraído pelo núcleo, então seus elétrons estão mais soltos, não estão tão atraídos. É mais fácil remover, menos energia eu preciso, tá bom? Então aqui eu trouxe um desenho para vocês, ó. Temos o magnésio, ó. Magnésio aqui, ele tem 2 elétrons na camada de valência, porque ele está na família 2A. E ele tem 3 camadas, ou seja, ele está no período 3, tá? Então, o primeiro elétron que eu removo é mais fácil, ele está mais soltinho. Olha o tamanho do raio dele, é maior, ó. A circunferência dele é maior. Primeiro, eu tiro. Eu preciso, se eu fosse contar isso em números, de 738 quilojoules de energia.
para tirar o primeiro elétron. Quando eu vou remover o segundo, ó, o bonequinho está fazendo mais força. É mais difícil. Por quê? Eu atraí mais os elétrons para perto do núcleo. Então, olha só, diminui o tamanho do raio. Aqui eu tenho um raio desse tamanho e aqui eu tenho um raio desse tamanho. Diminuir um pouquinho o raio, ficou mais atraído pelo núcleo, é mais difícil. Olha a energia que eu preciso aqui para remover. 1400. É bem maior. Então, a segunda energia de ionização para o magnésio é maior que a primeira. Então, a ordem é essa aqui, ó. A primeira é um pouquinho menor, a segunda é maior, a terceira é maior e por aí vai. Tá? Agora, eletronegatividade. Essa eletronegatividade é o que nós mais vamos utilizar na química, em todo o conteúdo da química, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro ano. Porque eletronegatividade tem a ver com a força de atração dos elétrons que um átomo tem. Então, imagine, um átomo, numa ligação química, ele vai doar ou receber elétrons. A eletronegatividade trata da atração por elétrons. Então, trata de átomos que têm maior tendência em receber elétrons. Quem são esses átomos? São átomos que estão com os seus elétrons fortemente atraídos pelo núcleo. Então, átomos que são pequenininhos têm maior eletronegatividade, porque eles já estão com seus elétrons fortemente atraídos pelo núcleo. Então, eles vão atrair os elétrons do outro átomo, de um outro átomo qualquer, com mais intensidade. Então, olha só aqui no nosso resuminho. Quanto menor o raio, então quanto mais pequenininho for o átomo, maior vai ser a eletronegatividade. Então, maior vai ser a tendência em atrair elétrons de um outro átomo, tá? Não incluímos gases nobres. Por quê, prof? Porque gases nobres já estão com a sua camada de valência completa. Lembra que eu falei? Eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Então, eles não estão nem aí se eles vão doar ou receber elétrons. Eles não fazem parte. Eles são intocáveis, tá? É a nobreza. Então, a eletronegatividade não inclui os gases nobres, tá bom? E, por fim, vamos falar da eletroafinidade, ou também chamada de afinidade eletrônica. Tá? O livro traz afinidade eletrônica, mas outros livros trazem como eletroafinidade. Então, eu quis trazer os dois termos para vocês. A eletroafinidade é o contrário da energia de ionização. Na energia de ionização, é a energia que eu preciso fornecer para conseguir liberar um elétron. A eletroafinidade é a energia que eu libero quando um átomo, captura um elétron para ele. Então, olha só essa equaçãozinha aqui, ó. Eu tenho um átomo qualquer, X aqui é átomo qualquer, elemento químico qualquer. Ele vai receber um elétron. Quando um átomo recebe um elétron, ele libera energia, porque ele se transforma em um ânion. Lembra que eu falei para vocês, quando o átomo ganha elétrons, ele está com a carga negativa maior que a carga positiva. Então, ele se transforma em um ânion, ele fica com um sinal de menos em cima dele. É essa energia aqui, liberada quando ele se transforma em um ânion, que nós chamamos de eletroafinidade ou energia ou afinidade eletrônica, tá? Como é que essa energia se comporta aqui, ó? Quanto menor o tamanho do raio, então quanto mais pequenininho for o átomo, maior vai ser a energia que eu vou liberar quando o átomo receber elétrons, tá? Então, aqui a gente fala, esse termo aqui, eletroafinidade, a gente não usa muito, a gente até nem estuda muito a eletroafinidade, a gente fica mais na eletronegatividade. Mas tá aqui, né? Vou explicar tudo bem certinho para vocês, tá? Mas, como é que ela se comporta? Na tabela periódica, ela aumenta, então mais energia eu vou liberar
para átomos que sejam menores, tá? E vão na tabela da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? E aí, eu não tenho aqui, mas eu vou fazer um resuminho. Acho que eu fiz um resumo com vocês num dos vídeos que eu mandei. Mas, gente, raio atômico de cima para baixo, da direita para a esquerda. Lembram? Raio atômico. Todas as outras é o contrário do raio. Então, é fácil de decorar, fácil de associar. Escrevo num cantinho, numa folha. Quando eu fizer uma avaliação, por exemplo, for cobrar propriedades atômicas, propriedades da tabela, escrevo lá, raio é de cima para baixo, direita para a esquerda. E todas as outras vão ser da esquerda para a direita, de baixo para cima. Todas. Certo? Resumão, então. Agora vamos fazer junto. Eu deixei para vocês na aula passada uma indicação do exercício 2, tá? Na página 24. Mas antes de eu corrigir, eu vou corrigir agora com vocês. Antes eu vou corrigir o exercício 1. Depois a gente vai corrigir o exercício 2. Tá? Então peguem o livro de vocês na página 24. É o livro integrado. Tá? Vamos fazer juntos. Tá? Pegaram? Muito bem, então. Olha só, nós temos essa tabela periódica com elementos químicos qualquer, tá? Esses símbolos aqui, ó, o A, B, C, D, E, F e G. E aí a gente vai responder essas perguntinhas aqui. Ó. Primeiro, letra A. Qual elemento tem menor raio atômico? O raio atômico, como é que ele é? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Quem é o menor raio atômico? Querem falar pelo microfone? Quem souber, pode responder. O menor raio atômico é quem tá aqui, ó. Né? F. Tá? Vou escolher alguém para responder para mim agora, o segundo. B. Qual elemento tem maior raio atômico? Marina, qual é o que tem maior raio atômico? A letra A? Letra A. Muito bem. Na tabela periódica, a letra A corresponde ao frâncio. Até falei para vocês isso num vídeo. Tá? Agora, letra C. Que elementos são não metais? Richardson, quem são os não metais? Oi? Quê? Não ouvi. Quais são os elementos dessa tabela que são não metais? Não metais. Como é que a gente sabe mesmo? Faz pra saber? Como é que a gente faz para saber? Eu não anotei. Tá, Isso eu não anotei. Essa tá, parte. então vamos voltar aqui, ó. Não metais, gente. Ó, todo mundo de verdinho aqui, ó, nesse canto da direita, tá? Na tabela periódica, nós vamos continuar aqui para vocês, nós vamos tratar esse B, o boro, o silício, o germânio, o astato, o antimônio, o T, esse T eu não lembro qual é o nome, o polônio, como semimetais, tá? Porque o livro de vocês traz assim, mas lembra que eu falei? Atualmente, nós incluímos todos como não metais, tá? Então, responde para mim lá quem são os não metais nessa tabela que está aqui na figura. F e G? F e G. Posso incluir mais alguém, gente? O E? Eu acho. Não. Posso incluir o E, tá? Então aqui eu vou responder o E, o F e o G, tá? Agora, vamos ver outro colega. Deixa eu escolher um aqui. Caroline, diz para mim, que elementos são não metais? Não, os que são metais?
Sim, desculpa, os que são metais. O A, o B, o C e o D. O A, o B, o C e o D. Muito bem. Esses mesmos. Tá? Vamos ver agora. Ana. Qual metal alcalino terroso tem menor raio? Primeiro, onde estão os alcalinos terrosos? Pode marcar, tu pode usar a tua canetinha se tu quiser. Ana, tá dormindo, Flor? Oi. Oi! Eu ou a outra? É que eu nunca sei. Ah, tá, desculpa. Ana Burtê. Ah. Ana Burtê, qual é o metal alcalino terroso que tem menor raio? Eu pulei ali, era para ser a E, mas eu fiz Deixa eu pensar. a F. Faz a F, então. Pode escrever com a canetinha, se tu quiser. Frâncio? FR? Tá. Mas olha a pergunta. Metal alcalino terroso que tem menor raio. O menor dos alcalinos terrosos. E aí? Quem é que respondeu o C? Olhando. Alguém respondeu que era o C? Quem respondeu C? Falem comigo, gente. Quem respondeu que é o C? Não é o C. Por que não é o C? Gente, conversem comigo, senão eu vou ficar sozinha. Olha só. Ai, não sei, prof, você não te ajudava. Tem problema. Vamos lá. Gente, primeira coisa, vamos encontrar os metais alcalinos terrosos. Quem são os alcalinos terrosos? É este grupo aqui. Tá? Segundo, menor raio é o que é mais pequenininho. Tá, esquece. Menor raio é o menorzinho. Como é que o raio se comporta numa família? De cima para baixo, ele aumenta. Então, quem é menor? É o B. Tá? O C, que alguém respondeu que não quis conversar comigo, me deixou no vácuo. Não é o C, gente, porque o C é maior, ó. Ele vai aumentando de cima para baixo. Eu até escrevi aqui para vocês, ó. Tá? Deixa eu escolher outro agora. Pode ser Paulinho. Paulo Henrique. Qual elemento é mais eletronegativo? Me chamou? Te chamei. Eu vi meu nome. Qual elemento é mais eletronegativo? É a letra E para responder. Aqui, ó. Acho que é a A e a C. Mais eletronegativo. Não, a D. Eu sei a resposta. Quem sabe Responde a resposta? por mim. É o F. Por que é o F? Eu ia falar o F também. Tá, então me explica por que é o F. Tá certo, é o F. Por quê? Agora é contigo, Paulo, eu te dei a resposta. Não, é contigo. Alguém saberia me explicar antes de eu responder? Porque a eletronegatividade é da esquerda para direita e de baixo para cima. E o F tá mais em cima. Perfeito. O F é o elemento, entre todos esses que estão aqui, primeiro, ele é o mais pequenininho de todos eles, tá? Por ele ser mais pequenininho, ele atrai elétrons dos outros átomos com maior facilidade, porque ele está mais atraído pelo núcleo. Os seus elétrons estão fortemente atraídos pelo núcleo e, com isso, os elétrons dos outros elementos químicos também vão ser atraídos para ele. Então, esse aqui, o nosso F, é aquele que vai atrair com mais intensidade, por isso que ele é mais eletronegativo e também porque aumenta, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aqui o que tem menor raio, não escrevi, vou escrever aqui o B. E a última pergunta.
Qual elemento apresenta menor afinidade eletrônica? Como é que a afinidade eletrônica se comporta? Ela é o contrário do raio. Se o raio atômico é de cima para baixo, da direita para a esquerda, aqui, a afinidade eletrônica é o contrário. Ela é que nem a eletronegatividade. Então, quem é que tem menor afinidade eletrônica é quem está totalmente ao inverso dessa posição aqui, ó. É o nosso A. Certo? Tenho 4 minutos, tá? Vou tentar responder o que der aqui do exercício 2. Esse exercício 2 eu pedi para vocês fazerem, tá? Ficou de tema da semana passada. Eu vou pedir para as pessoas me responderem, tá? Porque era tema na minha cabeça, né? Tema tem que ser feito. Vou escolher a Ana Luísa. Ana Luísa, número 1. Qual é o halogênio desses aqui que tem maior raio atômico? Dormiu? Dormiu, Ana Luísa? Caroline, tô te enxergando aqui, vou te escolher de novo. Quem é o que tem maior raio atômico dentre esses aqui? Eu coloquei o boro, mas não sei se tá certo. Não, primeiro, vamos lá para as correções. É entre esses que estão aqui. Aqui, este BR não é boro, tá? BR é bromo. E... Ah, tá, desculpa. Tá? Não, vocês ainda estão aprendendo. Tô ensinando os símbolos para vocês, tá? BR é bromo. O boro é só B, tá? E dentre esses aqui, ó, eles lá na tabela periódica, eles são halogênios. Eles ficam bem na direita, lá no cantinho, grudadinho com os gases nobres. Tá? Maior raio atômico, vamos lembrar como é que o raio atômico é? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Tá? Então, entre esses aqui, se eu for olhar de cima para baixo, quem é o maior? O maior é o iodo. Porque lá na tabela periódica, eles estão exatamente nessa posição aqui, tá? Deixa eu pegar minha tabela periódica. Olha só. Lá na tabela, até acho que tá invertida a minha imagem para vocês, mas ó, flúor, cloro, bromo e iodo. O iodo que está mais embaixo, ele é o que tem maior raio, tá? Então a gente marca aqui iodo. Depois, número 2, elemento do segundo período com menor tamanho. Menor tamanho é raio, tá? Então vamos lá. Todos esses elementos aqui estão no segundo período. O neônio, partindo dessa ideia aqui do raio atômico, o neônio é o menorzinho de todos. Muito bem, para quem respondeu. Tá? Agora, número 3. Elemento do grupo dos gases nobres com maior energia de ionização. Gente, energia de ionização, lembram? Ela funciona de baixo para cima e da direita para a esquerda. Então, é aqui. Quem está mais para cima é que tem a maior energia. Dentre esses gases nobres, quem é o que tem a maior energia de ionização? Hélio. Hélio, muito bem. Grupo em que os elementos têm maior afinidade eletrônica. Aqui nós vamos para a tabela periódica. Ó. Halogênios, calcogênios, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Lá na tabela periódica, dentre esses grupos, então são essas famílias, qual é o que tem maior afinidade eletrônica? Lembrando, a afinidade eletrônica Halogênio. é a maior. Halogênio. Tem certeza? Maior, sim. Muito bem. Perfeito. Tá? Halogênios. Vamos para o próximo. Elemento do segundo período que tem maior eletronegatividade. Eletronegatividade, ele aumenta. Como que ela se comporta? Ela é contrário do raio. Então, ela é para cá. Qual desses elementos tem maior eletronegatividade?